Olá, pessoal. Nós estamos com o professor James. Ele gentilmente aceitou o nosso convite para participar de um bate-papo e está transmitindo também ao público jovem, universitário, alguns empresários, contar um pouquinho da história dele, de como ele chegou lá, o que ele estudou. O James, ele é um professor acadêmico, também consultor, e é doutor em matemática e também leciona na FIPECAF, uma das maiores universidades renomadas em São Paulo, coordenou cursos também de graduação, pós-graduação em MBA na FAP São Paulo e também em São José dos Campos. Então ele tem uma experiência muito legal para falar com a gente aí também sobre as conquistas e as dificuldades daquilo que ele enfrentou na vida, nesse bate-papo um pouco aí descontraído. James, eu gostaria, a primeira pergunta, você comentasse qual é a tua formação acadêmica, como que ela contribuiu contigo para você atingir o teu objetivo pessoal e profissional. Bom, Alexandre, então boa tarde para você aí, para os seus ouvintes, os seus espectadores. Queria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, pela sua gentileza, né? E vamos tentar responder de uma maneira bastante informal suas perguntas, né? Bom, a minha formação, eu fiz economia, né? A minha primeira formação. Depois eu fiz um curso de pós-graduação em administração econômico-financeira, a SEAG. Depois eu fiz o mestrado, né, em administração na Pontifícia Universidade Católica. Só que quando eu fiz o mestrado, eu já tinha uma intenção, né, uma predileção em me especializar em métodos quantitativos, né? Porque finanças existe muito cálculo, né? Contabilidade, administração financeira, gestão de riscos, matemática financeira, tudo isso faz parte de finanças. Então, como eu gostava bastante dessa parte quantitativa, eu já escolhi digamos assim, um orientador e um assunto que demandasse bastante cálculo, né? Então, eu me especializei nesta área. Depois, eu gostei tanto disso que eu fui fazer depois um doutorado em matemática, né? De tanto que eu achei interessante, né? Então, eu tive a honra de fazer o doutorado lá no Instituto de Matemática da PUC, e eu levei uma ideia lá que, a princípio, eu confesso que não foi muito bem aceita, que era falar sobre a importância da matemática financeira no contexto da educação financeira, né? Então, eu fui, modéstia à parte, o primeiro cara a falar sobre esse assunto lá, né? Então, o pessoal ficou um pouco assim, mas isso é matemática, né? Será que isso tem a ver com nossas linhas de pesquisa, né? E depois eu fiz o projeto, aí eles entenderam essa minha ideia, fiz o doutorado, defendi a tese. Isso deu tão certo lá que depois foi criada uma linha de pesquisa só sobre educação financeira. Então, a PUC hoje tem uma linha de pesquisa desse assunto e outros alunos vieram após mim, né? Mas eu fiquei muito feliz com isso. Mas, basicamente, essa é a minha trajetória, né? Acadêmica, digamos assim, tá? É isso. Como essa linha, além da acadêmica, como ela contribuiu contigo no teu aspecto profissional, as conquistas, o benefício de ter escolhido a matemática e cálculo para o James, profissional e pessoal? Então, a minha história com a matemática, ela é um pouco até alegórica, digamos assim, né? Até um pouquinho divertida, né? Por quê? Até os jovens que estão me ouvindo, às vezes as pessoas acham que matemática é uma coisa difícil, uma coisa que é só pessoas inteligentes, né, que podem tratar de matemática. E não é nada disso, tá? Discordo totalmente disso. Por quê? Quando eu era menino, né, há muito tempo atrás isso, eu estudava no grupo escolar. Antigamente, a minha época era grupo, tinha um grupo escolar, né? E tinha um professor lá, nós tínhamos um professor que ele dava aula de tudo, né? Então, era o nosso paizão, digamos assim. Então, ele ensinava português, história, geografia, né? E matemática. Eu tive um professor chamado Adilson, até hoje eu me lembro o nome dele, né?
E esse cara mudou minha vida sem querer. Por que que ele mudou minha vida? Ele tinha uma mania que, né, hoje não seria legal o que ele fazia, né? Mas ele não fazia isso por maldade, que eu vou te contar agora, né? Mas ele fazia. Fazia o quê? Ele trazia para a sala de aula pacotinhos de bolacha, as bolachinhas maisena, sabe? E ele colocava sobre a mesa e fazia desafio com os alunos. Falava assim, olha, eu só vou dar bolachinha pro garoto, para a garota, que resolveu os probleminhas de matemática. Ele gostava de matemática, né? Então, assim, sei lá, o professor, o Alexandre Vander tem 5 maçãs, né? Comeu 2, ficou com quantas? Você tinha que responder, pontinhos. Bom, eu nunca ganhava bolachinha, ficava muito triste com isso, né? Eu era bastante limitado mesmo com matemática, né? E ficava frustrado, triste, né? E um belo dia, no final do ano, ele falou assim, olha, hoje, ou agora, nesse momento do nosso curso, né, do nosso momento aqui, eu vou dar um pacote de bolacha champanhe para quem tirar a maior nota da turma, dos alunos, né? Bom, eu, menino pobre, né, não podia comer bolacha champanhe. Era o máximo, né, você comer bolacha. Não sei nem se existe hoje bolacha champanhe, mas naquela época existia. O que eu fiz? Estudei que nem um maluco, né, para comer bolacha champanhe, para ganhar bolacha champanhe, que era o troféu. E para minha surpresa, né, eu fui o ganhador da bolacha champanhe. Eu ganhei a bolacha porque foi a maior nota, não errei nada e tal. Aí o que aconteceu? Aí eu saquei, puxa, não precisa ser inteligente, né? Precisa ser o quê? Esforçado. É o que eu sou até hoje, né? Eu não me considero uma pessoa inteligente, não mesmo, mas eu sou uma pessoa extremamente esforçada. Então, Você realmente comentou eu uma leio. frase, James, muito importante, que faz parte do nosso bate-papo. Você falou, teve hora que eu tive vontade de largar tudo, né? Te deu aquela frustração de ter pessoas mais inteligentes. Quando você estava estudando matemática ou a economia, que você é formado em economia, chegou algum momento que você teve vontade de largar também a tua faculdade de economia e buscar uma outra profissão? A gente vê muito isso no jovem. Ele começa a fazer um curso, para no meio, não conclui, e bate aquele vazio, de repente, no meio da vida, que é buscar algo diferente. Você passou por isso também? Acho que todos nós, quando jovens, passamos por isso, né? Eu sempre, como eu falei para você, como eu gostava muito de matemática, eu gosto muito de construção, né, de essa parte científica, eu queria muito ter sido engenheiro civil. Sempre fiz 2 anos de engenharia civil. Mas não pude terminar por questões outras. Meu pai tinha um negócio, eu tinha que ajudar meu pai, o negócio dele e tal. E fui fazer economia porque tinha mais a ver com o momento de vida que eu necessitava, né? Porque a economia é um instrumento de gestão. Nós tínhamos um negócio e nós tínhamos que ter gestão. Então, eu nunca fui uma pessoa apaixonada por economia, né? Mas essa, essa paixão, eu fui me especializar dentro de economia e métodos quantitativos. Daí eu me senti realizado, né? Então, essas dúvidas são totalmente naturais dos jovens, né? Mas eu acho assim, é bom que você, logo de cara, faça aquilo que você gosta, aquilo que você tem aptidão, mas você tem que ter a coragem, né, também, de, em um dado momento, se tiver que abandonar e começar uma outra coisa, vá, né? Eu acho que é isso que tem que fazer. E, se não, encontrar algo dentro daquilo que você se apaixone. E a vida também é longa, né? Conforme você comentou, você acabou amarrando economia com cálculos, métodos quantitativos, né? Eu também fiz Sim. administração de empresas e migrei para finanças, e finanças acaba fazendo mestrado em contabilidade. Então, eu acho que, pô, durante todo o percurso da vida, a gente pode fazer uma faculdade, concluir, pegar o conhecimento daquela faculdade, amarrar com uma outra faculdade e daí migrar para uma graduação, pós-graduação, e formando e dando identidade à nossa personalidade, né? Que a gente sempre vê isso no jovem, ele começa, para, não conclui, não sabe para onde vai, por uma dificuldade momentânea da vida. James, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Quem é o James? O que você faz? O que você pode oferecer para o mercado como professor, como consultor? Bom, eu sou um cara, vou dizer para você, um cara meio diferente, né? Por quê que eu sou me considero um cara meio diferente?
eu sempre fui um cara muito pensativo, né? Então, por exemplo, hoje, um dos meus, eu não vou nem dizer hobby, mas uma das minhas manias é escrever poesia, né? Então, é gozado, né? Como é que um cara que gosta de matemática consegue gostar e escrever poesia? Eu não me considero poeta, longe disso, tá? Mas eu gosto de escrever, né? Até se você me permitir, no final, eu vou até fazer aqui, vou ler um poeminha que eu fiz, né? Que tem a ver com um pouco dessa nossa conversa aqui. Mas, assim, hoje eu tenho a honra de lecionar em várias faculdades, né? Inclusive, eu estou lotado lá na Uniso, que é a Universidade de Sorocaba. Lá eu dou métodos quantitativos também, econometria, né? Eu leciono lá. E na FIPECAF, estou lotado hoje no departamento de métodos quantitativos. Então, lá eu leciono matemática, financeira, estatística, gestão de riscos, valuation, né? Então, eu tenho essa possibilidade de me sentir muito feliz fazendo isso, né? E também tem uma empresa de consultoria, onde a gente faz trabalhos aí na área de gestão, prestamos curso, né? Agora eu estou inaugurando um canal chamado Finanças em Cena, onde eu vou tratar desses assuntos, né? Eu estou inaugurando nas próximas semanas, né? Vai dar junto ao YouTube. Então lá eu vou tentar passar um pouco dessas minhas experiências de vida e de professor, né? Por meio desse canal aí. É isso. Legal. James, eu te fiz essa pergunta porque quando eu era jovem, né, eu sempre gostava de me aproximar de uma pessoa mais experiente, por isso nós estamos fazendo esse trabalho, e ouvir, conhecer a vida, pô, o que ele comeu, para que time ele torce, como ele se veste, o que ele fez para chegar lá, né? Então a gente sempre ficava buscando essas respostas. Isso daí encurtou um pouquinho o nosso sofrimento e aprimorou, nos ajudou um pouquinho nas nossas poucas conquistas, né? Não poder dizer que temos grandes conquistas, mas aquilo que somos como hoje na sociedade. Bom, eu te gostaria de perguntar, como se eu fosse também um aluno aprendendo contigo aí nessa entrevista, para o pessoal ouvir da gente. Qual conselho você daria hoje para um público jovem universitário para chegar lá e vencer esse momento de adversidade, de pandemia, fatores negativos? O que você nos recomendaria? Olha, eu acho que o conselho é muito simples, é você ser dedicado, né? Você tem que ser dedicado, você tem que ser focado no que você está fazendo, né? Agora, eu reconheço que para você ser focado e ser dedicado, você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Não adianta você achar que ser médico é o máximo se você não tem aptidão para a medicina, porque você será um médico medíocre, né? Então, eu acho que você tem que, voltamos à sua primeira pergunta, tentar identificar aquilo que você gosta, né? E você tem que ser o melhor naquilo que você gosta. Você tem que ser o melhor. E isso, para ir para ser o melhor, exige o quê? Dedicação, foco, né? Basicamente isso. Foi o que eu falei na minha historinha lá. Não precisa ser inteligente, né? Todos nós somos inteligentes. Mas o nosso diferencial está onde? No foco, né? Na força de vontade. Isso que é o que conta, né? E embora, se você me permite, hoje, né, lamentavelmente, coisas como ética estão tanto quanto abandonados, né? São valores que hoje são questionáveis. Até brinco com os meus alunos, olha, seja sábio, não seja sabido, né? Sempre brinco com eles, né? Mas eu acho que ser honesto, ser ético, ser correto, né? Ser responsável, eu acho que esses valores, você nunca perde em ser correto, em abraçar esses valores, sabe? Sempre a vida vai te devolver isso de um jeito ou de outro. Você nunca perde em ser correto. Legal. No decorrer da nossa conversa, o que nós percebemos? Pô, você não era um cara matemático. O que te levou a você chegar à matemática foi um desafio de um professor colocando algo que você desejava, que era uma bolacha champanhe, e você estudou e pegou aquela oportunidade e você se transformou no James, matemático, médico, métodos quantitativos, dá aula hoje na FIPECAF, em Sorocaba, é doutor de matemática. Quer dizer, algo que você não apreciava tanto acabou virando a oportunidade da tua vida. O que eu vejo muito, percebo, filhos e amigos meus, por exemplo,
O cara coloca na cabeça dele, como você comentou, a medicina, ele quer ser médico. Ele fica 10 anos, 12 anos, 16 anos prestando cursinho para tentar entrar numa faculdade e no fim, lá no final o pai acaba pagando a faculdade para ele porque ele não nasceu para cálculos ou para medicina, ele fica perdendo o tempo da vida. O que a gente visualiza, a gente tem que ser um pouquinho mais humilde e aproveitar as oportunidades que não vêm nas frente para depois você conseguir uma realização maior. Não adianta ficar sonhando muito tempo com algo que você não tem a capacidade e a formação para aquilo. Eu acho que eu vi mais ou menos um pouco da nossa entrevista, um James se modificando e buscando conhecimento numa oportunidade que ele colocou na frente. Eu acho que a gente aproveitar as oportunidades da vida são muito importantes. Você concorda com isso? Totalmente. Eu reforço, né? Se você gostar do que você faz, se você, eu amo dar aula, eu adoro dar aula. Então, para mim, aquele momento, eu estou feliz, eu estou alegre. As pessoas dizem, né? Dizem, pelo menos, que as minhas aulas são boas aulas. Né? Mas por quê? Porque eu gosto do que eu estou fazendo. E as pessoas percebem aquele professor, que ele é dedicado. Os alunos, eles percebem muito bem isso. Agora, eu estou pegando a nossa profissão. Se você é um professor, mas se você não gosta de ensinar, você não vai ter paciência, as pessoas vão perceber que você está ali contrariado, então você não será um bom profissional. Então, isso não faz bem nem para você, nem para os seus alunos, né? Isso serve para qualquer profissão, né? Então, qualquer coisa que você faça que você goste, você será totalmente competente naquilo. Tenho certeza absoluta disso. James, para o público que está nos ouvindo, que é o cara universitário, valeu a pena você ter estudado? Você mudaria algo na tua vida? O estudo te trouxe retribuição? Olha, eu faria tudo de novo. Eu só gostaria de ter feito, talvez, engenharia civil também, né? Não no lugar de economia, mas também engenharia civil, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas tudo que eu tenho hoje, né? O pouco que eu tenho, digamos assim, foi graças a isso, né? Graças aquilo que eu estudei, ao resultado das minhas aulas, né? Ao meu trabalho. Então, é claro que vale a pena, eu faria tudo novamente, do mesmo jeito. É legal, é um negócio que é importante, porque depende apenas... Desculpa aqui, só fechar a janela aqui, desculpa. Isso acontece. É algo que o estudo acho que é importante, que depende apenas de você, você não depende de ninguém, você vai agregando o teu conhecimento. Eu me lembro uma vez que você me disse, de que no outro bate-papo, que é o professor e Deus, professor livre Deus, não tem mais ninguém no meio dele para ele atingir os seus próprios objetivos, né? É você estudando, se dedicando e atingindo aquilo que está na tua frente. E o estudo também, você não precisa ficar derrubando ninguém, você tem que derrubar as tuas próprias dificuldades e os teus próprios receios e medos da vida. James, conta aquela piadinha, aquele poema que você falou para a gente, para finalizando então o nosso bate-papo. Desculpa, eu não ouvi a última parte, deu uma cortada. Poema, você disse que você tinha um poema para contar, uma... Não, se você me permitir, eu sempre falo, né? Eu sempre digo que eu faço uma analogia entre o professor e a figura de um palhaço de circo, no sentido romântico, evidentemente, né? Porque às vezes, né? Acho que você também é um excelente professor, acredito que você já tenha passado pelo que eu vou te dizer agora. Às vezes você está triste, você não está bem, você discutiu com alguém, está com um problema com o seu filho, com a sua esposa, você não está bem naquele dia, mas você tem que dar sua aula, né? Então, você mesmo entristecido, mesmo contrariado, mesmo enfrentando uma situação adversa, você tem que ir lá e dar o seu melhor. Isso serve para um palhaço, né? Um palhaço de circo, muitas vezes, tem essa figura, né? De que o palhaço, às vezes, mesmo entristecido, ele tem que ir lá e fazer o público rir, né? Então, assim como o palhaço faz o público rir, o professor tem que fazer o público aprender. Então, essa imagem do professor e do palhaço ficou na minha cabeça. E eu escrevi uma vez
pequeno poema sobre isso, sobre a figura do palhaço. Se você me permitir que eu leia para terminar essa nossa conversa, eu me sentiria À vontade. honrado, né? Então, eu vou ler aqui, até separei. É assim, ó, vou ler para você. Chama-se Coração de Palhaço, o nome do texto, né? Então, assim, ó, coração de palhaço, emoção e ternura, figura altiva e divertida, tem a cara pintada. Quer promover alegria ou riso, sabe que o sorriso ajuda a reviver a infância passada. Mas o palhaço não tem peito de aço, em sua face não tem jeito, nasce o desgosto. Razão da lágrima marcada, mostrando a tristeza estampada, tatuada em seu rosto. Senhor do picadeiro, menino faceiro, tem figurino colorido, mas coração dolorido. As crianças, razão da sua existência, têm essência pura. Anjos falam ao seu ouvido. Tem equilibrista, trapezista, tem até urso amigo, mas é ele o artista mais querido. Fantasiado com cetim, amarelo ou vermelho, reflete em mim um espelho, encabulado. Seu gingado debochado faz o pequeno gargalhar, o adulto emocionar, o velho remuçado. Sua missão é dar vida ao circo, alegrar um coração aflito ou animar um espírito contrito. Palhaço é um ser mágico, desarma fazendo rir do trágico. Sua arma, um simples pirulito. É isso. Legal. Muito bom, muito bom. Agradeço a tua vinda, Eu agradeço. a tua mensagem, também a tua disponibilidade. Nós vamos estar colocando isso na rede e atingir um número de pessoas aí que também pode estar triste com tudo que está acontecendo, né, na vida, e tem que buscar uma alegria diferente para se superar a si mesmo. Acho que essa geração vai ser marcada aí pela geração das máscaras no rosto, medo de algumas questões em termos de saúde, mas, ao mesmo tempo, elas vão ter que superar tudo isso, que o mundo continua andando, a gente tem que também colocar uma alegria no nosso rosto, né, e vencer todas essas dificuldades. James, um grande abraço, agradeço a você e que você tenha muito sucesso aí, continue essa jornada tão espetacular de compartilhar conhecimento, que é aquilo que não tem preço, que não vem só de salário. Tá bem? Conta comigo, tá bom? Até logo. Um abraço.